libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Vamos orar rapidamente? Amém, Jesus, glória a Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, Pai, em oração, Sim, meu Deus, em nome de pedindo, Jesus. meu Pai, para que o Senhor venha guardar os Sim, nossos Deus, ouvidos, em o nome nosso de coração, Jesus para que nós Cristo, possamos aprender da Tua palavra. Sim, meu Pai. Aprender um pouco da Tua revelação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem falado e tem a nos ensinado. Aleluia, Jesus. Essa é a nossa oração e a Sim, fazemos em meu nome de Deus, em Jesus, Senhor nome Deus. de Fala Jesus. conosco e nos ensine. Sim, Senhor, em nome Essa é a de nossa Jesus. oração. Usa Amém. teu servo, Senhor, conforme a tua vontade. Então, hoje, para mim, o mais importante é que vocês saiam daqui entendendo o texto. A gente é acostumado a ver aqueles pregadores que gritam, que falam, e aí no meio disso tudo ainda solta aquele rajada de língua estranha. Só que na verdade, o importante é nós compreendermos o texto. Que é o texto, é a Bíblia que é a regra, nossa regra de fé. Eu não tiro a genuidade, né, o fato de ser genuíno, a profecia, aquela que um irmão se levanta e fala, eis que eu te digo, e o que eu falo vem da parte do Senhor. Mas eu confio muito mais na revelação escrita, a plena, porque ela sim é de fato a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ela é a revelação do Senhor. É Deus quem inspirou homens santos, homens de Deus, a escrevê-la. Então, se Deus a inspirou, se ela vem de Deus, o próprio apóstolo Paulo afirma a respeito disso, ela é completamente inspirada. Né? Ela é útil para o ensino, exortação e crescimento do cristão. Cristãos somos nós, que cremos em Cristo. Então, ela tem a palavra final a respeito da nossa fé, da nossa vida. Glória a Deus. Então, por isso que para mim é mais importante que hoje nós entendamos o texto. O livro de Colossenses, esse livro que nós escolhemos aqui, ele é um livro muito especial. Ele é um dos mais cristocêntricos da Bíblia. O que é um livro cristocêntrico? O assunto dele, o que ele vai tratar é a respeito da pessoa de Cristo, de Jesus. O assunto do texto é esse. Se a gente pega, por exemplo, Efésios ele é um livro mais eclesiológico, uma palavra difícil, muito bonita. Eclesiologia quer dizer os assuntos da igreja, a saúde da igreja. Então Efésios trata da saúde da igreja. Glória a Deus. Já Colossenses, ele é teologicamente, o que isso quer dizer? O assunto da teologia dele, o que ele quer nos ensinar de Deus, é a respeito de Cristo. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, verso 15 do capítulo 1 mesmo, olha lá, ó, o que Paulo está falando. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele está falando de Cristo, esse é o assunto da carta. Alguns teólogos dizem, né, que como na música as primeiras notas marcam o ritmo da música, então se você tem uma música mais calma, primeira nota, a introdução da música, ela vai ser mais calma, ela vai ditar o ritmo, o tom da música. Da mesma forma, as cartas funcionam dessa forma. Então, o que nós lemos é o tom da carta. O assunto de Paulo para Colossenses, então, é Cristo. Por quê? Colossenses era uma cidade pequena, uma comunidade pequena. Olha isso aqui. Uma comunidade que estava começando, proeminente. Só que ela começou a enfrentar um problema que certos mestres, certos pastores, começaram a chegar lá e dar um falso ensino, apresentar um novo evangelho. Se nós acompanharmos, por exemplo, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, nós sempre veremos esse problema, Paulo enfrentando esse problema. Em Gálatas ele fala, quem foi que vos ensinou um outro caminho, quem foi que vos ensinou um outro evangelho. A ponto de ele dizer, ainda que seja um anjo que venha vos apresentar um outro evangelho, uma outra mensagem, seja ele anátema, amaldiçoado. Então esse era um problema recorrente.
esses falsos mestres aqui na igreja de Colossenses, eles estavam apresentando uma doutrina que era uma salada de fruta das coisas. Eles pegavam um pouco do cristianismo, eles pegavam um pouco do judaísmo, eles pegavam um pouco lá do pensamento acadêmico, intelectual, dos gregos também. Então formava uma salada de fruta e acabava tirando Jesus do centro. Verdade. Então acaba que formou um novo culto que adorava a Deus, mas também tinha que prestar culto a anjos, tinha que tirar certos dias santos, e Cristo estava meio que de lado nisso tudo. Então, nesse primeiro ponto, o objetivo de Paulo é mostrar a supremacia de Cristo. Cristo é superior a essas coisas. Glória a Deus. Cristo é Aleluia, suficiente em Jesus. tudo. Graças te damos, Senhor. Oh, Então, olha só. de Deus. Esse é o contexto em que a carta é escrita. Esse é o objetivo que Paulo escreve. Então acompanha comigo aí na sua Bíblia, olha lá. Então nos versos 1 e verso 2 a gente tem a saudação, né, que é muito comum de Paulo. Ele sempre cumprimenta os irmãos dizendo, né, Paulo, apóstolo de Cristo, então ele sempre se identifica, fala a sua credencial, apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Por vontade do próprio Deus. Né, o ministério de Paulo ele era muito questionado. Né, então ele sempre se apresenta dando as suas credenciais. E termina, né? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Essa é a saudação padrão. Então, do verso 3 ao verso 8, nós vemos Paulo fazendo uma ação de graças. Por quê? As notícias que ele tinha recebido da igreja de Colossenses eram muito boas. E até nos ensina. Vocês que estão começando agora um ministério novo, ele dá aqui marcas de uma verdadeira igreja. Olha lá, ó. Damos sempre graças a Deus, verso 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos, primeira marca de uma igreja fiel, de uma igreja verdadeira. Desde que nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Vocês têm caminhada, vocês têm experiência de igreja. Creio que a senhora também, a irmã ali também. E por muitas vezes, muitos pregadores, muitas vezes nós vemos uma pregação de um outro evangelho. Um evangelho mais voltado para o poder. Né? Aquela coisa do, se você quer fazer milagres, se você quer profetizar, se você quer falar em línguas, vem aqui à frente. Se você quer ser abençoado, se você quer ter a vida financeira sua resolvida, então dê a oferta. Só que a marca distintiva dessa igreja de Colossenses é que eles criam em Cristo. Apesar da situação financeira. Apesar dos problemas enfrentados. Aleluia, Jesus. A fé deles Glória em a Cristo Deus. não servia de trampolim para outra coisa. Deus. Quando, verdade, Jesus. uma outra forma de dizer, quando eles pregavam a respeito de Cristo, eles pregavam Cristo em sua suficiência, olha só. É a mensagem de Romanos 5. Antes estávamos debaixo da ira de Deus, da mão irada de Deus, da mão justa de Deus. Mas mediante Cristo Jesus alcançamos justiça. E diante dessa justiça alcançamos paz com Deus. Mediante Cristo. E isso é suficiente. Isso não muda, isso não sai. Aleluia. Isso é pregado em nossos cultos, isso é pregado em nossas comunidades. E isso nunca perde o interesse. Eu sei que é mais fácil a gente, por exemplo, pegar um texto aleatório, a gente tira esse texto lá e tenta aplicar uma bênção para a gente. É fácil, nosso coração deseja isso. Mas o nosso desafio, a verdadeira fé cristã, nos desafia a pegar o texto e tirar do texto o que é que o texto está querendo dizer. Porque afinal é a palavra de Deus. E se Deus escreveu essa palavra para a gente tirar o sentido desse texto. Aleluia. Não Jesus, colocar glória. sentido nesse texto. Grande Deus. A outra marca dessa igreja é o amor que eles tinham para com todos os santos, com eles mesmos, entre